Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Que bom estar aqui, né? Podendo falar um pouquinho com vocês, aquilo que Deus tem para esse dia, para esse domingo. Como é que vocês estão? Como é que está essa experiência de ficar em casa? Agora os cultos voltando, né? Aos pouquinhos. Logo, logo a gente vai estar junto de novo, né? Então hoje eu quero compartilhar na sequência dos Heróis da Fé, que está lá em Hebreus 11:31, né? Vamos chegar em uma heroína, uma mulher que está citada aqui na galeria dos Heróis da Fé, né? Entre as mulheres, né, que estão citadas, diz assim: pela fé a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com que haviam sido desobedientes, né? E é um pouquinho sobre Raabe que nós vamos falar hoje, né? E o tema da nossa aula de hoje é obediência, né? Porque assim como a gente acabou de ler, ela não foi morta, ela não morreu com aqueles que foram desobedientes. Pelo contrário, ela mudou a história da vida dela, né? E o texto que eu quero ler com vocês para a gente começar a aula de hoje é Josué 2, do 1 ao 21. Vamos abrir lá, gente? Eu vou abrir aqui. Eu tinha marcado aqui, mas desmarcou. Então vamos lá. Josué, deixa eu abrir aqui. Josué 2, do 1 ao 21, beleza? Diz assim lá em Josué 2, 1 ao 21. Então, Josué, filho de Nun, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhe disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia o rei de Jericó foi avisado: alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. Por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo que lhes pertence. Livre-nos da morte. A nossa vida pela de vocês, os homens lhe garantiram. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse: vão para aquela montanha, para que os perseguidores não o encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a casa de seu pai, sua mãe, seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. E ela respondeu: seja como vocês disseram. Assim ela os despediu e eles partiram.
Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Amém, gente? Bom, o que nós lemos aqui um pouquinho, né, da história de Raabe? Então nós vemos que Josué, ele tá lá, né, nos preparativos para a conquista da terra prometida, né? E ele envia os espiões, né? Ele envia secretamente 2 espiões, né, para olhar Jericó, né? Especialmente Jericó, né? E o que acontece? Esses espiões, ao espiarem a terra, eles vão até a casa de Raabe. Raabe, ela era uma prostituta, né? Então provavelmente a casa dela era uma casa de passagem de muitos homens, né? Então é nessa casa que eles vão. E o que acontece? O rei, ele descobre, né? Falam para ele foi avisado que havia espiões ali na terra, né? Que eles estavam na casa de Raabe, né? Então o rei, diante dessa mensagem que ele recebe, ele pede para que Raabe despeça esses homens, e ele fala, porque esses são espiões que vieram ver a nossa terra, né? E Raabe, ela fala assim, que realmente ela os havia escondido, ela que havia escondido os homens, ela fala para eles que sim, esses homens estiveram ali, porém eles já tinham ido embora, né? E ela fala para esses mensageiros que se eles correrem, eles podem alcançar eles, né? E quando os mensageiros saem da casa dela, né, que ela fecha a porta, a palavra diz que ela espera anoitecer e ela sobe lá no terraço. E ela vai falar com os espiões, né? E ela fala assim, olha, eu fui bondosa com vocês, né? Porque nós temos ouvido falar, ou seja, a nossa cidade aqui, Jericó, tem ouvido falar do que o Deus de vocês tem feito, né? E todos estão com muito medo, né? A gente ouviu falar sobre o que aconteceu, né, com os 2 reis amorreus que foram aniquilados. A gente está ouvindo falar sobre o Mar Vermelho que vocês passaram enxuto, né? E nós sabemos que o seu Deus é o Deus e acima nos céus e embaixo na terra. Ela fala, né? Então nesse momento ali, nessa conversa que ela tem com os espias ali da terra, ela está falando que ela crê, né? Que ela está ciente daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus está operando. E eu não tenho dúvida de que Raabe, ela agiu dessa maneira. Por quê? Porque, de alguma forma, né, ela queria uma mudança de vida, né? Talvez ali no meio desse povo, né, que não conhecia esse Deus, talvez ela estivesse cansada da própria vida dela e ela queria uma mudança de vida na vida dela. E ela ouvindo falar dos feitos do Senhor, daquilo que Deus estava fazendo, né? E quando chega esses espias na casa dela, né? Quem sabe ali ela vê essa chance de tentar agradar a Deus, de tentar ajudar a Deus, né? Porque ela queria Deus, ela estava crendo, ela estava conhecendo, né? Na luz que ela tinha ali da palavra, na luz que ela tinha, é baseado nisso que ela age, né? Que ela age, ou seja, ela esconde esses homens, né? Porque ela queria estar perto, ela queria aquilo que Deus queria. Então, como ela reconheceu que esses eram homens de Deus, né? Ela quis ajudar, né? Com o coração dela, com a intenção dela, com a forma que ela sabia, né? Ela não tinha conhecimento, ela não tinha a revelação, né? Era do jeito que ela sabia, que ela entendia que ela poderia ajudar naquele momento, né? Para tentar agradar a Deus, né? Então, ela agiu por fé, né? Ela, sabendo aquilo que Deus já estava fazendo, aquilo que Deus já estava operando, ela agiu por fé, crendo que a casa dela seria salva, crendo que a casa dela seria transformada, né? Então ela é um exemplo de uma mulher de fé, e não só de fé, mas uma mulher de coragem, né? Porque ela escondendo esses homens, ela colocou em risco a própria vida dela, ela colocou em risco a própria casa dela e a sua família, né, quando ela os escondeu, né? Porque se eles descobrissem, provavelmente ela estaria morta, né? Mas não, ela correu risco, né? Ela não se omitiu, pelo contrário, ela foi ousada, né? Ela foi corajosa, né? Então ela foi um exemplo de uma mulher que conseguiu discernir, né? Ela discerniu o que Deus estava movendo, o que Deus estava fazendo ali, quando todos os outros estavam com medo, né? Na cidade dela, né? Ela mesma falou assim, vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes dessa terra estão apavorados, né? Então, enquanto todos aqueles estavam apavorados,
ela vê nisso uma oportunidade. Ela vê nessa situação uma oportunidade de quê? De mudança de vida. De mudança de vida. Ela podia estar amedrontada como todos os outros. Ela podia já ter entregue esses homens com medo. Mas não, ela não foi movida por medo. Ela foi movida por fé. Por fé naquilo que Deus podia fazer. Né? E muito comum, né? No dia que nós estamos vivendo hoje, nós temos sido movidos por medo ou nós temos sido movidos por fé, né? Nesse tempo, né? Desse Covid, de tantas coisas que nós ouvimos, da economia, de tudo que está acontecendo, pelo que nós temos sido movidas por medo ou por fé, né? E Raabe, ela foi esse exemplo, enquanto todo um povo ali desobediente, incrédulo, né, não estava vendo aquilo que Deus estava fazendo, aquilo que Deus poderia fazer, estavam cegos, ela estava o quê? Percebendo o que Deus estava fazendo. E mesmo ela não tendo conhecimento do que era certo e o que era errado, mesmo ela ainda não tendo a revelação, ela estava querendo isso para a vida dela, ela queria algo diferente. E ela usou isso como uma oportunidade de mudança de vida, né? Então ela tentou o quê? Agradar a Deus, né? Do jeito dela, da forma dela, né? Nós não vamos entrar aqui no mérito da mentira ou não, né? Mas foi do jeito que ela sabia, né? Então quando ela pega esses homens, ela esconde esses homens, é uma forma dela falar assim: Deus, eu estou do teu lado, eu não estou mais do lado desse povo que é o meu povo, mas eu estou do teu lado, eu abro mão do meu povo, eu abro mão dessa cidade, de tudo que está acontecendo aqui, para estar do seu lado, né? Para estar do seu lado. Então Deus conhece o nosso coração, né? Acima de tudo, Deus conhece o nosso coração. E Raabe, ela a gente vê ali que na sequência, né? Ela faz um acordo com esses homens, né, que eles poupem a vida dela, da casa dela, da família dela, ou seja, que a salvação chegue na casa dela, né, que ela não seja morta como os outros da cidade dela que foram desobedientes, mas naquela oportunidade ela muda a história da vida dela, da casa dela e da família dela e da geração dela, né, porque nós vemos que ali quando ela pendura aquele cordão na porta, seria um sinal, né, para os israelitas de que naquela casa ninguém tocava, porque Deus já estava ali, né? Porque era uma mulher que estava disposta, né, a estar perto de Deus, né? Ela queria uma mudança, né? Então isso muito me até emociona, né? Da gente usar situações difíceis e fazer delas oportunidades de mudança de vida, né? Então Raabe, ela teve a sua vida transformada. Né? Ela foi uma mulher de fé, ela foi uma mulher ousada, ela foi uma mulher corajosa e ela foi uma mulher obediente, né? Porque diante da circunstância ali que os espias deram para ela ali algumas condições, né? Ela se vê totalmente obediente, né? Um coração totalmente ensinável, né? Então ela acatou aquelas palavras, né? E a gente vê que logo que ela despede eles, que ela orienta eles, né, ela pendura ali aquele fio de escarlate na sua porta, né, como símbolo, como sinal, né, de que a casa dela não seria destruída, né, e que ela não contaria nada para ninguém, porque neste momento ela se posiciona: eu estou do lado de Deus de Israel, eu estou do lado do seu Deus, né, dos deuses espias que estavam ali. Então ela fez um posicionamento, né? E diante disso, a casa dela, a família dela, ela foi poupada, foi a única que foi poupada, né? Quando os israelitas vieram e invadiram a cidade, né? Então isso é muito lindo, né? A gente vê a fidelidade de Deus, né? Porque ela não foi uma heroína da fé porque ela não pecou ou porque ela não errou, mas ela foi uma heroína da fé porque ela creu, porque ela agiu, porque mesmo pecando ela buscou misericórdia, né? E ela alcançou misericórdia da parte de Deus. Então Raabe, ela foi justificada, né? Ela foi justificada, né? Elas foram poupados, a família dela foi poupada, né? Quando ela pendurou aquele fio de escarlate como sinal de quem ela servia naquele momento, né? Então ela e a família dela foi poupada, amém? E nós vemos que na sequência, né, dessa palavra a gente vê que Raabe, ela foi a mãe de Boaz,
né? E Boaz foi o esposo da Ruth, que foi o bisavô lá de Davi. Então, ou seja, ela, a geração dela pertenceu à linhagem de Jesus, né? Então, ela mudou realmente a sua história. Ela mudou a história dela, ela mudou a história da geração dela e ela até hoje ela é lembrada, né? E ela está na lista de heróis da fé. Então, que hoje, né, eu e você, né, a gente possa realmente fazer de situações difíceis, onde muitas pessoas estão com medo, que a gente possa fazer dessas situações uma oportunidade de mudança de vida, uma oportunidade de escrever uma nova história, de a gente realmente mostrar o quanto nós somos ousadas, ousados e ousadas, o quanto nós somos homens e mulheres de fé, homens que realmente praticam a palavra e que são movidos por fé, movidos naquilo que creem, que a nossa casa não será atingida, que a nossa família será guardada e que nós podemos escrever uma nova história. Amém? Deus abençoe vocês, Deus abençoe o dia de vocês. Tenham um ótimo domingo e domingo que vem tem mais, tá bom? Beijo, tchau, tchau.